E olha só, tem estreia hoje aqui no nosso programa. No próximo dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. A data não é nem feriado nacional, mas pode se tornar. Neste mês, o Senado aprovou o projeto de lei 482 de 2017, que tem esse objetivo. Por hora, esse projeto aguarda votação na Câmara dos Deputados. E começa hoje aqui no Manhã da Piedade uma série que vai nos ajudar a entender melhor a importância desta data. A repórter Fernanda Pontes fez uma reportagem explicando a origem e a história desse dia. Vamos acompanhar. Eu posso apostar que, como todo bom brasileiro, você, pelo menos uma vez na vida, já assistiu a alguma novela. Então, consegue reconhecer quem tem o papel principal da trama, a figura central, que é chamada de protagonista, aquele personagem mais importante em torno de quem se constrói a história. No meio popular, o protagonista é o indivíduo que tem papel de destaque em algum acontecimento. Parece óbvio que sejamos protagonistas da nossa própria vida, mas em determinadas classes da sociedade, para essa conquista ocorrer é preciso muita luta, dor e resistência. A história dos negros no Brasil, escravizados por 350 anos, é a mesma de pessoas que dia após dia assumem o protagonismo de sua própria vida a duras batalhas. Uma dessas batalhas, e que até hoje reverbera na vida de negros e negras do Brasil, foi travada por Zumbi dos Palmares. Zumbi foi líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil, o maior quilombo já existente em solo brasileiro. Ele foi morto no dia 20 de novembro de 1695 por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. A questão do 13 de maio, que é a abolição da escravidão, é uma data muito importante, né? A gente não pode negar isso. Mas tem-se uma discussão se aquela data trouxe uma mudança real significativa para os negros na sociedade brasileira. Diante disso, algumas pessoas começaram a questionar se aquela data deveria representar de fato mesmo os negros, seus anseios, né, sua vontade de mudança. E aí, em 1971, um grupo de estudantes negros lá de Porto Alegre começaram a defender a ideia de que deveria se criar uma outra data para se discutir sobre o papel do negro na sociedade, ou seja, essa ideia do protagonismo. E aí escolheu a data 20 de novembro, que é a morte de Zumbi dos Palmares. O objetivo da consciência negra é justamente nós nos conscientizarmos do papel do negro na sociedade brasileira, qual foi a importância dele, o que mudou e o que precisa ser mudado. O Quilombo dos Palmares foi o maior também da América Latina e ultrapassou até mesmo a ideia somente de resistência e luta de negros escravizados. E mesmo com luta e resistência, o negro ainda enfrenta obstáculos em tornar-se protagonista da própria vida, e o principal deles é o racismo. Palmares, os quilombos não eram foco de resistência simplesmente à escravidão, era muito mais do que isso. Era um foco de resistência cultural, porque dentro dos quilombos os negros podiam, além da liberdade, cultuar os seus deuses, os seus orixás, falar a sua língua, ter a sua religião, sua identidade, seu nome. Todas as mudanças ao longo da história da humanidade, elas são de mão dupla. A luta das mulheres por igualdade é uma luta das mulheres e alguns homens aderiram a isso, então começaram a fazer concessões. As lutas trabalhistas, os trabalhadores lutando, mas também houve algumas concessões. Então essa luta do negro, eu acho que ela é de mão dupla. Existe um protagonismo do negro na sociedade. Só que o racismo no Brasil é muito enraizado. Existe um racismo estrutural e que é difícil romper com isso, é um processo lento. Houve avanços, mas nós temos muito o que fazer ainda. Eu me declaro negra, sou parda. Morena, né? Eu me declaro parda. É morena. No Brasil, atualmente, há 212 milhões de brasileiros.
Segundo dados divulgados em agosto deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de brasileiros que se declaram pretos cresceu 32%. O número de brasileiros que se declaram pardos também teve alta de 11% nos últimos anos. Por que será que nos últimos anos aumentou? A minha leitura é que nós, os negros, temos nos assumido enquanto negros, reivindicado maior participação e por isso que aumentou. Agora é interessante que hoje um percentual de em torno de 56% da população é de negros, mas quando você pega a nossa representatividade política, quando você pega a distribuição de renda no Brasil, não está nas mãos dos negros. Para o professor, o aumento na representatividade negra em diversos setores da sociedade deve-se, em especial, à valorização da cultura negra, e o combate ao racismo se dá de diversas maneiras. Esses pequenos movimentos que vêm de longa data, que vão dando consciência, que vão mostrando a arte negra, a cultura negra, você entendeu? A beleza negra, né? Do cabelo, da roupa, e que as pessoas vão se assumindo e falando assim, nossa, mas isso é bonito também, porque o que era o padrão de beleza e ainda continua sendo? É o branco. São esses pequenos movimentos, focos às vezes ali, né? Na música vai aparecendo, por exemplo, o hip hop, rap e por aí afora. Então, de forma variada isso vai aparecendo e vai nos fazendo entender que nós temos que nos assumir. Então, o primeiro ponto é nós sabermos que existe uma lei que está do nosso lado da população negra, né? Porque se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Mesmo que nós saibamos que ela não é cumprida, mas nós temos que acioná-la. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, eu acho que é no dia a dia. Eu acho que as transformações acontecem isso. É quando você se opõe a atitudes racistas. Ah, fez algum comentário sobre o negro, você fala assim, não, aqui, tá errado, não é por aí, não é esse o caminho. Mas afinal, qual o papel do negro hoje na sociedade brasileira? O nosso papel, primeiro, é a gente tomar consciência disso. A outra coisa que eu acho importante é nós pensarmos assim, como que nós podemos fazer para diminuir isso que você está falando, do racismo. Como eu disse, pode ser num dia a dia, mas até conscientizar também, né? Será que nós temos representação política? Será que o que eu estou fazendo para combater isso? Então eu acho que o papel, ele pode ser individual, porque você tem que ter consciência primeiro de quem é você entendeu? Você tem que ter consciência da cor da sua pele, do seu cabelo como que ele é, né, da sua religiosidade ou não vem ao caso. A partir disso, você lutar para que isso seja respeitado. E a outra forma é como você mesmo já disse, eu acho que são organizações, movimentos sociais. A história do movimento social negro no Brasil ele vem de longa data, desde a época que éramos escravos. Como eu disse, nos livros didáticos não aparecem. Quando você fala da abolição da escravidão, você fala de alguns nomes importantes, mas eu citei um aqui, Luiz Gama, José do Patrocínio. Não se fala desses nomes. Não se fala que os negros foram atuantes nesse processo. Qual que é o período da história do Brasil que mais teve quilombos, fuga de negro, eles não aceitando escravidão? É justamente no período final da escravidão, quando tem a abolição. Isso não é por acaso. Chegou uma hora que a elite branca percebeu que não ia conseguir controlar aquela massa de negros, né? Então eu acho que a luta ela é individual, mas ela é coletiva também. O importante é o debate. Esse assunto ele tem que vir à tona e tem que tocar as pessoas, né?